A paz do Senhor a todos. Eu venho aqui compartilhar com você, povo de Deus, com você, igreja, e principalmente com o presidente Bolsonaro. Eu confesso para os irmãos que durante essa madrugada, do dia 3 para o dia 4, eu tive uma batalha muito grande e eu não conseguia dormir. E às 3 horas da manhã eu me ajoelhei e eu pedi a Deus que estivesse falando comigo, porque eu estava muito confusa devido a tudo que está acontecendo, e eu pedi ao Senhor uma palavra, porque eu falei: Deus, tira toda a confusão. Eu não sei se você está como eu estava, né? Porque eu estava muito confusa, apesar de crer muito em Jesus, nas promessas, na palavra dele. Ao ouvir muitas coisas, eu fiquei, né? Mas como eu gosto que Deus fala comigo, né? E você que me ouça também, procure ouvir a voz de Deus, porque é muito importante, né? É muito bom quando Deus fala com a gente diretamente. E eu orei pela madrugada e fui sincera com Deus, falando da confusão que estava na minha mente, dentro do meu coração, em relação a isso tudo que está acontecendo, né? E eu pela manhã, ao acordar, eu dobrei o meu joelho na beirada da minha cama e eu comecei a clamar ao Espírito Santo de Deus, né? Pela minha vida, pela minha casa, pela minha família, pelos meus vizinhos, pelos meus irmãos em Cristo em toda a face da terra e pelo presidente Bolsonaro. Irmãos, e eu fui surpreendida por Deus, sabe? Eu fui surpreendida por Deus quando eu comecei a colocar diante de Deus a situação. Primeiro Deus me levou lá em Sadraque, Mesaque, Abidnego, né, quando eles foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente, né? E Deus disse para mim assim: minha filha, você não está sozinha. Você que está aí me ouvindo, com a sua família, você não está sozinho. Deus está contigo. Deus está comigo. Então, e mesmo que a gente se sinta, né? Eu creio que você está se sentindo assim, né? Pressionado, sendo pressionado. Nós parecemos que estamos dentro de uma fornalha de fogo ardente, onde os nossos corações estão em chamas, né? Mas Deus está presente. E eu consegui entender, para a glória de Deus, que nós não estamos sozinhos nessa batalha, que Deus é conosco. E quando eu clamei pelo presidente Jair Bolsonaro, Deus me levou lá em Daniel. Deus falou comigo: filha, lembra-te de Daniel. E eu gostaria de compartilhar com você a palavra que Deus me deu. Amém? Que se encontra em Daniel, versículo 6, que diz assim: Daniel na cova dos leões. E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não acharmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e príncipes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dario,
vive para sempre. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitões e governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fizerem um mandamento firme, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, a não ser a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina o edito, para que não seja mudado conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. E assim o rei Dario assinou o edito e a proibição. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante de seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram ao rei e, a respeito do edito real, disseram-lhe: porventura não assinaste o edito, pelo qual todo homem que fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei, dizendo: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado a favor de Daniel. Propôs dentro do seu coração livrá-lo. Assim, até o pôr do sol, trabalhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram-lhe: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nenhum edito ou ordenança que o rei estabeleça se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. Eu não sei se você já ouviu essa passagem, mas você que está ouvindo ela pela primeira vez, você vê que Daniel é um homem temente a Deus, um homem fiel a Deus. E os homens aqui, como está escrito no início dessa palavra, que os príncipes, presidentes, governadores, capitões, se levantam contra Daniel, contra um homem ungido de Deus, um homem temente ao Deus vivo. E eles planejam contra Daniel. E eles, com toda a artimanha maligna, eles vão lá e fez o rei Dario editar, fazer um edito, que todo aquele que se achasse buscando outro Deus que não fosse o rei, ele fosse lançado na cova dos leões. E aqui você vê que o rei relutou muito, porque o rei conhecia Daniel, sabia muito bem do potencial daquele homem, da fidelidade daquele homem. Mas como ele tinha dado a sua palavra, aqueles homens
né, que tinha se juntado para prejudicar Daniel, para matar Daniel. O rei então mandou chamar Daniel para lançar ele na cova dos leões. E foi aí que Deus falou comigo do presidente Bolsonaro. E eu vou ler aqui para você. Porque Deus disse para mim que como ele foi com Daniel, ele está com o presidente Bolsonaro. Aqui Daniel estava sozinho. Eram muitos contra ele. Mas você vai ver o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, agindo em favor de um homem que é temente a ele. Vamos voltar para a palavra? Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falaram o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, te livrará. Olha só. O rei disse para Daniel: o teu Deus, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Então o rei a selou com seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e fugiu dele o sono. Então o rei se levantou pela manhã cedo e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso de que teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque fui achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido nenhum delito. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome. Então pela manhã Deus falou comigo: Helenice, o presidente Jair Bolsonaro não está sozinho. Ainda que muitos pensem que ele está sozinho, eu estou com ele. E Deus falou: como Daniel foi lançado na cova dos leões para ser devorado, assim está esse presidente. Mas todos verão o que Deus irá fazer. Prepararam, articularam, estão tentando matar ele, destruir o Brasil, destruir o povo brasileiro. Mas vocês verão e vocês crerão no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Que Deus tenha misericórdia de vocês. Porque aqui a Bíblia termina dizendo que aqueles presidentes, governadores, capitões, todos que se levantaram contra Daniel, foram lançados na cova dos leões juntamente com as suas famílias. Mas a minha oração por você nesta noite, você que tem se levantado contra o Brasil, você que tem se levantado contra a vida desse presidente, eu não digo os pequenos, mas eu digo os grandes.
Que Deus tenha misericórdia de vocês. A igreja ora sim. Nós estamos de joelho clamando a um Deus vivo. Um Deus que salvou Daniel da cova dos leões. O Deus que tirou Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha de fogo ardente. É o mesmo Deus que está com a igreja hoje. E se preparem, porque vocês vão ver o agir de Deus nessa nação. Se preparem. Se preparem. Mas em nome de Jesus eu profetizo que vocês se libertem. Que haja arrependimento nos seus corações. Que vocês deixem o Espírito Santo de Deus agir nas suas vidas. Porque o desejo do coração de Deus não é matar vocês, não. O desejo do coração do Deus que eu sirvo, do Deus aqui, ó, da Bíblia, é salvar, é curar, é libertar. Então que você se arrependa no nome de Jesus e que você que ouça esta palavra, pense bem. Pense bem. Não tire conclusão do que eu falei, não. Vai para a Bíblia. Você tem a Bíblia, ó, é Daniel. Daniel. Leia a Bíblia. Está aqui o seu manual de instrução. Está aqui. Então hoje pela manhã Deus falou comigo que Ele está com o povo brasileiro e Ele está com Jair Messias Bolsonaro. E vocês verão e temerão. Aleluia. Eu agradeço essa oportunidade ao meu Deus, em primeiro lugar, por ter falado comigo e aquietado meu coração. E eu creio que Ele vai falar com você também. Não se desespere. Creia que Deus é poderoso. Deus vai fazer o impossível nessa nação, porque Ele é Deus. E Ele te ama. Ele te ama. Lá em João 3,16, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vai aqui um grande beijo da minha parte e a minha oração pelo Brasil.